O Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos e homem forte do Trump, mandou uma carta pessoal para o Flávio Bolsonaro. Essa carta revela duas coisas. Pessoal, Alexandre de Moraes ele fez ontem, na quinta-feira, uma declaração que é uma confissão. Só que ele não percebeu. Negando ser da máfia e se entregando nas entrelinhas sem perceber. Eu vou te mostrar. Moraes se contradiz e critica a abertura de inquérito com base em notícias. É isso mesmo. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, criticou a abertura de inquéritos civis baseados em informações vazadas à imprensa, afirmando que isso gera investigações sem indícios concretos e prejudica agentes públicos, especialmente em períodos eleitorais. Ele destacou que muitos inquéritos são instaurados a partir de notícias plantadas por membros do Ministério Público. O ministro omite, porém, que ele fez o mesmo para justificar a prisão preventiva de Felipe Martins em 2024. Uma decisão dele próprio, baseada em uma notícia com informação falsa, levou à prisão preventiva do ex-assessor especial da presidência. Entre os fundamentos da decisão de Moraes estava a informação de que Martins teria viajado aos Estados Unidos com o ex-presidente Jair Bolsonaro, baseando-se em uma informação falsa do jornalista Guilherme Amado, então colunista do portal Metrópolis. Urgente. Marco Rubio envia carta a Flávio Bolsonaro. É isso mesmo. Informações que acabam de surgir dão conta de que o secretário de Estado americano, Marco Rubio, reforçou em uma carta enviada a Flávio Bolsonaro a posição do governo Donald Trump de defender a imposição de tarifas ao Brasil. A carta enviada pelo homem forte de Trump é uma resposta à correspondência do início de junho, em que o presidenciável ele fez um apelo para os Estados Unidos não adotarem um novo tarifaço contra o país. Na resposta ao brasileiro, Rubio agradeceu o apoio à classificação do CV e o PCC como terroristas pelos Estados Unidos e chamou de generosa a proposta de Flávio de criar uma equipe de transição junto ao governo Trump caso seja eleito presidente. A ideia estava na mensagem enviada ao americano no início do mês. No entanto, por conta dos desmandos do governo Lula, a administração americana não cedeu 1 milímetro na questão das tarifas. O Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos e homem forte do Trump, mandou uma carta pessoal para o Flávio Bolsonaro. Essa carta revela duas coisas. A primeira está na cara, o tamanho do prestígio do Flávio Bolsonaro com o governo Trump, com o governo norte-americano, algo muitíssimo diferente do que Lula tem hoje em dia. A segunda está nas entrelinhas e pode ser uma jogada de bastidor capaz de virar o maior trunfo eleitoral do Flávio. Eu vou te mostrar a notícia e depois, claro, vou te mostrar o que está por trás, ou o que pode estar por trás dessa notícia. Vamos lá, a notícia é a seguinte, ela foi revelada com exclusividade pela coluna da Malu Gaspar no Globo. O Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, respondeu uma carta, um apelo do Flávio Bolsonaro que ele tinha enviado no início de junho, pedindo que os Estados Unidos não apliquem um novo tarifaço de 25% contra o Brasil. E olha só o que o Rubio respondeu nessa carta revelada pela Malu Gaspar. Ele agradeceu ao Flávio o apoio na decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, chamou de, aspas, generosa uma proposta do Flávio, que foi a de montar uma equipe de transição junto do governo Trump, caso ele, Flávio, seja eleito presidente. Ou seja, o Rubio está tratando claramente o Flávio como um aliado, como um interlocutor de confiança nesse momento pré-eleitoral, algo muitíssimo importante. Pensa só no contraste, né? Pensa em como que o Lula é tratado e como que o Flávio tem sido tratado. O Rubio manda uma carta pessoal escrita ao Flávio Bolsonaro, o Rubio recebe, o Trump recebe, o Vance recebe e o Lula não consegue dar a mão por Trump. O Trump tira a mão quando a mão está perto do Lula e não consegue encontrar-se com ele. É, obviamente,
realmente um imenso contraste. E o Flávio ainda, como a gente já revelou aqui no canal, se inscreveu e vai falar no dia 6 de julho sobre esse tarifaço lá nos Estados Unidos, e o governo brasileiro nem isso fez. Não se inscreveu, não mandou ninguém, aliás, mandou uma comissão para ver o que o Flávio vai falar, no lugar de mandar uma comissão para falar junto do Flávio. Mas enfim, a carta também tem um outro lado que a gente precisa aqui contar para vocês não engolirem história torta. O Rubio não deu nenhum refresco em relação ao tarifaço. Disse que essa não é uma questão necessariamente dele, disse que isso está, enfim, sendo visto por outras pessoas e que as diferenças existentes entre Brasil e Estados Unidos hoje são muito relevantes. Ou seja, o que o Rubio está dizendo nessa carta é o seguinte: olha, Flávio, eu te considero meu aliado, você é uma pessoa próxima de mim e de quem eu gosto, mas o governo brasileiro fez do Brasil algo que hoje é intragável, é intolerável, é inabsorvível pelo governo Trump. Ou seja, eu estou próximo de você, Flávio, mas eu estou distante desse Brasil governado pelo Lula. Mas tem um ponto aqui, tem uma entrelinha, tem um bastidor que eu vou te contar daqui a pouquinho. Mas antes, você sabe que a gente descobriu aqui no canal que metade das pessoas, 56% das pessoas que acompanham diariamente as minhas análises ainda não é inscrita no canal. Pô, é de graça. Clica aí no botão de inscrição e venha fazer parte da minha comunidade, da nossa comunidade aqui no canal. Bom, o ponto aqui é o seguinte: o Rubio, claro, ele não tinha como responder, tudo bem, eu acabo então com o tarifaço. Ele atrapalharia todo mundo. A gente tem ainda uma audiência no dia 6 de julho, ainda há outros passos, então creio que o Rubio fez o certo. Ele não falou, ele não deu um refresco para o tarifaço, porque ele não poderia dar. Se ele fizesse isso, talvez ele fosse incauto com o próprio governo Trump. Portanto, meus caros, não significa nada essa resposta do Rubio em relação ao tarifaço. Pode ser que depois da fala do Flávio, pode ser que depois de toda a burocracia ocorrer, os Estados Unidos, diante dessa aproximação do Flávio e pensando na possibilidade dele ser um próximo presidente, dê um refresco não ao Brasil do Lula, mas ao Brasil que virá caso o Flávio se eleja. Então esse é um ponto importante. Não acho que é uma desesperança essa carta, ao contrário, é um voto de confiança e de parceria que pode resultar ainda esse ano, ainda antes das eleições, em bons frutos em decorrência dessa proximidade do Flávio. Deixa aqui o seu comentário e a gente vai seguir, claro, de perto essa história. Não. Essa cara de pau do Alexandre de Moraes é infinita. Veja agora comigo aqui um momento surreal. Pessoal, Alexandre de Moraes ele fez ontem, na quinta-feira, uma declaração que é uma confissão. Só que ele não percebeu. Ele foi ao plenário do Supremo para condenar uma prática gravíssima, só que sem se dar conta que aquilo que ele estava descrevendo com perfeição é uma das principais práticas dele mesmo. Ou talvez ele soubesse até exatamente o que ele estava fazendo, né, gente? Só que ele não se importou. Não se importou em ser hipócrita, cara de pau, porque eles são os supremos. Eles estão acima das discussões humanas, acima da lei, da Constituição. Agora, quando você entender, você não vai acreditar na cara de pau. Vem comigo e muito bem-vindo a esse nosso rápido encontro Um Novo Brasil. Vamos então ao que o Moraes disse. Em um julgamento que aconteceu no STF nesta quinta-feira, ele criticou a prática de abrir uma investigação com base em notícia de jornal vazada de propósito. Sim, gente, ele fez isso. Você não acredita? Então assiste aqui comigo a estes 40 segundos de hipocrisia pura. Há inquéritos civis, Suzanin, que são instaurados, hoje diminui um pouco, mas o membro do Ministério Público tem uma notícia, aí ele passa em off para a imprensa publica, e ele instaura o inquérito civil com a notícia de jornal que ele plantou. E aí a pessoa entra com recurso. E o Conselho Superior do Ministério Público fala, não, preciso investigar. Mas não tem nada, não tem nenhum indício. E aí ficam 2, 3, 4 anos. É isso aí, notícia sem nenhum indício. Que absurdo, né? É inacreditável, gente, a cara de pau, a desfaçatez, o cinismo, a hipocrisia, a demagogia, a palavra que você quiser usar, e conta pra mim a palavra que você usaria pra isso aqui nos comentários, porque não existe no Supremo inteiro um único ministro que tenha aberto mais inquérito com base em notícia de jornal do que ele próprio, o próprio Alexandre de Moraes. E eu vou te provar com os casos dele um atrás do outro. Tanto que eu custei acreditar nesse vídeo, gente. Olha, eu achei que, sei lá, fosse IA.
Mas, vamos lá. Caso 1. O famoso inquérito das fake news e das milícias digitais. O Moraes foi relator, investigador e suposta vítima ao mesmo tempo. Ele abriu dezenas de procedimentos a partir de reportagens sem crime, sem que tivesse nenhum crime definido, indício nenhum de crime, exatamente o que ele criticou, sem fato concreto, mirando críticos do Supremo. A própria origem desse inquérito do fim do mundo foi um artigo publicado na imprensa por um procurador da República que criticava o Supremo, dizendo que a decisão do Supremo que mandou os casos da Lava Jato para a Justiça Eleitoral era um golpe na operação contra a corrupção. E instauraram inquérito contra o procurador. Claro que não teve acusação, era liberdade de expressão, era crítica legítima, mas instauraram inquérito com base nisso. Caso 2, o dos empresários. Você lembra desse? Em 2022, por conta de uma conversa de um grupo de WhatsApp em que empresários como Luciano Hang diziam que preferiam um golpe a ver Lula de volta, o Moraes mandou a Polícia Federal na casa deles, com busca e apreensão e bloqueio de contas. Repara, gente, era uma conversa de tio do WhatsApp, boca pra fora, sem nenhum plano, sem nenhum ato. Era manifestação de preferência, não tinha nada de incitação a crime, coisa nenhuma. A gente falou na época que era abuso, era absurdo. E claro, depois foi arquivado, porque realmente não tinha. Agora, mesmo que houvesse qualquer coisa moralmente criticável, conversar não é crime. Ato preparatório não é crime no Brasil. E aí Moraes transformou um papo privado de WhatsApp, conversa jogada fora, em operação policial. Depois, é claro, arquivada. Mas ele foi pra cima disso, exatamente o que ele criticou. Caso 3. E este aqui você conhece bem. Caso Felipe Martins. O Moraes ele decretou a prisão do Felipe, apoiado num suposto registro de uma viagem para os Estados Unidos, que os próprios Estados Unidos depois falaram que não aconteceu. Uma história que nasceu numa coluna de jornal do Guilherme Amado. Felipe ele ficou e ele está preso por uma viagem que ele não fez, sustentada por uma notícia de jornal. Caso 4. Eu mesmo. Em 2023, eu dei uma entrevista à Folha de São Paulo dizendo que o relator da minha cassação do TSE me caçou de olho numa vaga do Supremo para entregar minha cabeça ao Lula, pois o Moraes ele abriu um inquérito contra mim por causa dessa entrevista. Uma entrevista, gente. Eu falei e ele me investigou. É a notícia de jornal virando inquérito, na veia. O ministro que subiu na tribuna para dizer aí que abrir inquérito com notícia de jornal é gravíssimo é o campeão absoluto de abrir inquérito sem fundamento com notícia de jornal que não traz nenhum crime. Só tem duas explicações. Ou o Moraes não acredita em uma palavra do que ele diz, e aí é puro demagogo, ou então ele acha que a regra vale para todo mundo, menos, é claro, para ele, né? E as duas são a cara da hipocrisia. Hoje é o dia das cartinhas. Eu te mostrei cedo a carta do Marco Rubio para o Flávio Bolsonaro. Confere lá no vídeo do canal. E agora eu vou te mostrar uma outra carta bem diferente. É a carta do pai do Vorcaro, o Henrique Vorcaro, para o Mendonça. Ele escreveu uma carta de 8 páginas, negando ser da máfia, se queixando da prisão e se entregando nas entrelinhas sem perceber. Eu vou te mostrar. Olha só, saiu na Folha de São Paulo que o Henrique Vorcaro, pai do Daniel Vorcaro, ele escreveu uma carta de 8 páginas com a ajuda de sua filha, porque ele está muito abalado, e mandou para o ministro André Mendonça. Na carta, segundo a reportagem, ele critica a prisão e diz que foi preso, aspas, por um total e absoluto equívoco, e crava com todas as letras: não sou bandido, não sou máfia. Não, meu caro, você é uma maravilha. Olha só, quem é o Henrique Vorcaro? Eu vou explicar para você esse senhor que escreveu essa cartinha. Ele é simplesmente o chefe da milícia que o Vorcaro comandava, o chefe do que eles chamavam a turma. Lembra-se disso? A turma. O Henrique Vorcaro está preso desde maio por comandar um grupo que simplesmente obtinha informações sigilosas da polícia, de inquéritos, de processos, mantinha contato com todos os poderes para obter informações, era ligado ao sicário, o sicário era braço desse Henrique Vorcaro. Ele inclusive ameaçava e intimidava, por exemplo, jornalistas como o Lauro Jardim, que foi ameaçado de ter seus dentes quebrados. Lembram-se disso? O Lauro Jardim do Globo. Tudo isso era feito por essa turma que era comandada por esse Henrique Vorcaro. Então ele não era vítima de nada, ele era parte do esquema, e uma parte importante, até porque ninguém
Ninguém entrega algo secundário para o pai, não é? Mesmo na bandidagem. Agora, na sua cartinha, ele chora, ele diz que depois de passar mal ficou, aspas, com o corpo todo anestesiado, e aí ele só depois de orar disse que orou muito e ao orar conseguiu melhorar. E ele está se entregando à fé e pede para o Mendonça se sensibilizar com isso. Quer dizer, está apelando para o lado evangélico do Mendonça. Faça-me o favor, o Vorcaraiada. A Vorcaraiada, né? A turma do Vorcaro tá achando que a gente é bobo. Ele diz até na carta, eu sabia das coisas, eu não era ingênuo. E aí ele começa a admitir, e é curioso, porque ele começa a falar, 8 páginas é bastante, e aí ele começa a se entregar. Na carta ele admite que conhecia o sicário há 10 anos, admite que o sicário deu um celular para ele que não era grampeado, e aí ele fala, eu sabia que a gente tinha aqui as coisas grampeadas, eu não sou ingênuo. Bom, não era ingênuo, então sabia o que estava acontecendo, meu caro. Pô, para com isso. Você acha que ingênuo talvez sejamos nós. Ele inclusive disse que o sicário entregou esse celular e que ele, Henrique Vorcaro, usou o celular 3 vezes para falar, por exemplo, com operadores do jogo do bicho. Pô, meu caro, tem mais gente aí que ele já está começando a entregar sem perceber. Portanto, nós estamos, obviamente, diante de alguém que, não, repito, não era vítima, era parte do esquema. E tem um ponto aqui, uma cereja desse bolo que eu vou te explicar, porque a carta não era para o Mendonça, a carta era para outro ministro que eu vou te contar agora qual é. Mas antes, vou te dizer o seguinte, a gente descobriu aqui no canal que 56% das pessoas que assistem aqui a minha análise diariamente ainda não está inscrita no canal. Pô, meu, se inscreve aí, clica no botão da inscrição que é de graça, é grátis. Clica e faça parte da comunidade, da nossa comunidade. Bom, na verdade essa cartinha, ela não era para o Mendonça. Essa cartinha é para cair na imprensa, como caiu, a gente mostrou aqui na Folha, e para circular e chegar em quem? Chega no Gilmar. Essa cartinha é uma tentativa de fazer aquilo que o Gilmar Mendes começou a fazer no Roda Viva, que aquilo não pare, que aquilo continue, que a tentativa de descredibilizar as investigações do Master, de falar que há crueldade, de falar que o ministro André Mendonça está fazendo tortura, que é igual ao Lava Jato, aquele papo todo que o Gilmar fez no Roda Viva, o que o pai do Vorcaro está tentando é dar tração a isso, dar continuidade. Então a cartinha foi endereçada ao Mendonça, mas era para o Gilmar. Deixa aqui o seu comentário e a gente vai seguir atento a todos os passos das investigações do Master. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.